Alexander Solzhenitsyn foi um escritor russo que nasceu em 1918 e veio a falecer pouco antes de completar 90 anos, em 2008. Ele foi romancista, contista, dramaturgo, memorialista e foi muito empenhado politicamente, pelas suas próprias circunstâncias de vida. Ele se graduou em matemática e chegou a fazer alguns cursos de literatura por correspondência na Universidade de Moscou. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu seu país, chegou inclusive a ser promovido, chegou ao posto de capitão, mas em 1945 ele foi condenado a 8 anos de prisão e mais 3 de exílio, porque havia escrito uma carta a um amigo onde ele criticava o Stalin, e essa carta foi interceptada pelo Serviço Secreto Comunista. Já na década de 50, quando o Stalin faleceu e houve algumas mudanças, principiou-se pelo menos um pouquinho de mudanças no regime. Em 1956, então, o Solzhenitsyn foi reabilitado. E como ele já vinha escrevendo, ele sempre gostou de escrever, sempre se interessou por literatura, apesar da sua formação como matemático, ele conseguiu publicar, em 1962, o seu primeiro romance, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. A minha edição aqui, como a capa está muito estragada, eu tive que botar direto uma capinha plástica, mas está aqui. E ele escrevia muito, mas ele nem sempre conseguia publicar com a mesma velocidade que ele escrevia, por causa das dificuldades que ele vinha tendo para publicar e publicar da forma como ele queria publicar os livros. Ele já tinha outro livro preparado que sai em 1968, ainda na Rússia, na União Soviética. O Primeiro Círculo, que eu ainda não li, e que foi quase que imediatamente traduzido no Ocidente, chegou à França e foi elogiado por alguns escritores, né, da intelectualidade francesa da época. Publicou também esse aqui, quase ao mesmo tempo, Pavilhão de Cancerosos, que também chegou ao Ocidente, foi traduzido para o francês e foi elogiado pela Simone de Beauvoir, num dos volumes de memórias da Simone de Beauvoir. Ela fala bem de Pavilhão de Cancerosos, do Solzhenitsyn. E nesses dois livros, tanto no primeiro, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que na verdade ele está mostrando um pouco do que era a vida nos campos de trabalhos forçados, nos campos de concentração stalinistas. E no segundo, O Primeiro Círculo, conta um pouco da experiência, né, do Solzhenitsyn, quando ele, por ser um matemático, ser uma pessoa, portanto, instruída, ele tinha que trabalhar num centro de pesquisas dentro da prisão. E aí ele retrata um pouco disso no Primeiro Círculo. E quando a gente pensa um pouquinho nessa situação, num tipo de país, num tipo de regime, em que as pessoas mais instruídas, mais habilitadas, mais capacitadas, são prisioneiras, porque tem diferenças políticas, né? Tem divergências políticas com o governo, e continuam a trabalhar para esse governo, forçadas dentro de campos de concentração, a gente começa a pensar realmente que tipo de regime, que tipo de sociedade, que tipo de vida era a vida na União Soviética, na antiga União Soviética, né? No Pavilhão de Cancerosos ele conta também a sua experiência, porque ele chegou a contrair câncer e foi, portanto, cuidado dentro de um daqueles hospitais dentro da prisão. O Solzhenitsyn chegou a ser eleito para a União de Escritores Soviéticos, mas em 1969, como ele continuava sendo um inconformista, ele era olhado com ressentimento em alguns casos e, nos melhores, com desconfiança e reserva pelos outros integrantes da União. E em 69 ele acabou sendo expulso. Em 1970 ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, mas não tem licença de receber pessoalmente o prêmio. E ele continua tendo problemas para conseguir publicar, ele continua batendo de frente com autoridades, ele continua fazendo algumas declarações que chegam, né, ao Ocidente, da imprensa no Ocidente, e que aí o tornam cada vez mais mal visto
dentro do seu país, especialmente pelas autoridades e por aqueles intelectuais que concordavam com o regime. E em 1974, após muita pressão, depois de tantos problemas, mas mesmo assim ele não quer sair do país, mas em 1974 o Solzhenitsyn é colocado à força dentro de um avião e ele só descobre para onde ele está indo quando o avião para e, né, levam ele, fazem ele desembarcar e ele está na Alemanha. Ele perde a sua cidadania soviética e é então forçado ao exílio. E na Alemanha ele se torna hóspede, nesse primeiro momento, de um escritor de quem ele era amigo, o escritor alemão Heinrich Böll. Pouco depois ele vai se radicar nos Estados Unidos, se torna um crítico também do capitalismo, como ele via nos Estados Unidos. Um povo e uma nação que tinham tanta liberdade, né, e não usavam bem a sua liberdade. Era um dos pontos que o Solzhenitsyn criticava, assim, a grosso modo. Mas em 1994, com o fim da União Soviética, o Solzhenitsyn volta para a sua amada Rússia. E é lá que ele vai morrer em 2008. O Solzhenitsyn, como eu disse, escreveu muito, mas ele dificilmente conseguia publicar quando ele queria, logo que o livro estava pronto. E num dos seus livros mais interessantes, que esse eu já li, Carvalho Bezerro, é a sua autobiografia intelectual, as suas memórias literárias, porque ele não está aqui contando propriamente a sua vida passo a passo, ele está contando a sua vida enquanto escritor, as suas dificuldades para escrever, as suas dificuldades para achar pessoas, inclusive, que lessem e dissessem o que achavam do manuscrito dele, porque ele mesmo diz aqui, logo no princípio, que quando ele conhecia alguém, um amigo dele que era politicamente confiável, ou seja, era uma pessoa que não ia ler um trecho do livro dele e denunciá-lo para as autoridades como um traidor do regime, né? Um inimigo da pátria, era uma pessoa que, do ponto de vista literário, não tinha conhecimento para poder avaliar o livro. Está bem escrito, está mal escrito, o que você acha? Então, nesse livro, ele conta as dificuldades dele para publicar, a maneira como ele batia frequentemente de frente com as autoridades e que ele batia de frente, inclusive, com os intelectuais. Ele denuncia uma série de intelectuais que eram coniventes com o regime, que escreviam dentro daquilo que era aceito e, por isso, tinham privilégios que ele, Solzhenitsyn, não tinha. Mas ele fala também das vítimas. Vítimas entre cientistas, pessoas que eram gabaritadas, né? Assim como ele era matemático formado e escritor, havia outras pessoas que também tinham formação na área das ciências e que eram mal vistas pelo regime, sofreram com o regime. Ele conta parte da história dessas pessoas aqui, de passagem, e fala de alguns artistas escritores também, caso da Anna Akhmatova, que ele não deixa de fazer elogio da Anna Akhmatova aqui. É um dos meus livros favoritos, dos que eu já li, do Solzhenitsyn, que eu tenho aqueles dois esperando, o Pavilhão de Cancerosos e o Primeiro Círculo. Mas esse aqui eu recomendaria, apesar de alguns momentos eu achar que o Solzhenitsyn, ele coloca tão clara aquela indignação dele, aquela fúria apaixonada dele contra o erro, contra o mal, contra as injustiças, contra ele e contra as outras pessoas, que em alguns momentos fica um pouquinho panfletário. Eu acho que o estilo sofre um pouquinho com isso, mas vale a pena. É um excelente livro, E talvez ele tenha esses probleminhas de estilo por causa daquilo que o próprio autor diz no início. Ele não tinha ninguém de confiança, gabaritado, que ele pudesse entregar os seus manuscritos e ler e dizer a ele como é que ele estava, o que ele estava achando, se estava bom, se não estava bom, se estava longo, se ele estava abusando de alguma coisa, né, textualmente, literariamente. Mas é um grande livro, na minha opinião, é um grande livro, muito bom mesmo, Carvalho Bezerro. Mas o primeiro livro que eu li dele, que me fez fã, foi esse aqui. Arquipélago Gulag. O Arquipélago Gulag é realmente um livro de memórias e um livro-reportagem e um livro de denúncia, quase um martirológico, porque ele conta a história de várias pessoas, que ele recebeu os depoimentos e que ele examinou a documentação e tudo, contando como elas foram processadas e enviadas
para os campos de trabalhos forçados do Estado. É muito bom, é muito interessante, mas é um livro, assim, em alguns momentos doloroso de ser lido. Mas vale a pena. Ele ele, aqui eu acho que é aquela indignação do autor, que a gente vê no, que eu falei no Carvalho Bezerro, que eu acho que prejudica um pouquinho o estilo dele no Carvalho Bezerro, eu acho que aqui cai muito bem. Porque esse é um livro realmente para denunciar. Então, quando ele coloca bem claro aquela fúria, né, aquela fúria apaixonada, aquela indignação justa que ele tem contra todas aquelas barbaridades, aquelas monstruosidades que eram feitas e que as pessoas passavam, as humilhações e as injustiças de processo e os privilégios que eram dados àqueles que estavam coniventes e que eram simpatizantes e que até denunciavam os seus companheiros. Eu acho que essa indignação, esse tom panfletário em alguns momentos, mas cai muito bem aqui. Não está, na minha opinião, não está deslocado. Foi esse livro aqui que me apresentou o autor e me fez virar uma fã. No outro vídeo que eu falei sobre função da literatura, eu disse que, e continuo dizendo, que eu não acho que a função da literatura seja defender essa ou aquela posição. Pode parecer então que eu estou me contradizendo fazendo esse vídeo elogiando o Solzhenitsyn. Mas eu acho que no caso dele, o livro de denúncia dele tem tudo a ver com aquilo que ele está dizendo. Não é propriamente uma obra literária, embora eu acho que a gente aproveite muito a leitura. Dá para ler bem, apesar de ser um livro difícil de ser lido, porque há coisas ali monstruosas. E nos livros de ficção, como Um Dia da Vida de Ivan Denisovich, que denuncia, né? Mostra, aliás, não denuncia propriamente, mostra um dia na vida de um prisioneiro comum ali, que não é ele, é uma pessoa, um homem que ele inventa mesmo, mas que poderia ter sido um daqueles companheiros dele no campo. É um livro que você até fica mais humilde quando você termina de ler Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Porque quando chega no final, em que o personagem diz que naquele dia ele teve um pouco mais de comida, naquele dia ele não trabalhou tanto, naquele dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí ele diz que, resumindo, foi um dia quase feliz. Essa é toda a denúncia que o Solzhenitsyn faz ao longo desse romance, uma obra de literatura. É um livro em que ele mostra, e mostra os pensamentos do personagem, que em nenhum momento ele está blasfemando ou imprecando contra essa ou aquela autoridade, contra essa ou aquela figura histórica, né, contra esse ou aquele que o pôs ali. Ele apenas mostra. E no que ele mostra, eu acho que ele já é suficientemente contundente e literariamente poderoso. Era um livro que o Otto Maria Carpo gostava. E dá para entender quando você lê.